Bom, depois desse intervalozinho aí, né, quer dizer, então eu vou procurando ir afunilando um pouco mais, né? Então, pelo que nós já falamos até agora, partindo do entendimento do que o Estado se refere à dimensão da vida política, e veja, vida política individual e social, enquanto parte integrante da sociedade. Não existe Estado fora da sociedade, não existe Estado independente das inter-relações, da complexidade que compõe o Estado. Não é? Ele aparece como um conjunto de instituições, diria assim, mais ossificada, não é? Pela forma de organização. Não é? Como, por exemplo, uma empresa. Não é? Uma empresa que é particular, privada. Não é? Ela tem sua hierarquia, não é? Mas não quer dizer que aquela hierarquia, aquela organização empresarial, ela se manifesta e existe na sua aparência. Não é? Ou seja, nós somos indivíduos, seres sociais, e todas as relações, todas as instituições perpassam esse conjunto de relações sociais. Não é? Creio que isso é importante a gente entender, que ela multifacético, multilateral, dotado de historicidade, que vai formar esse mundo que nós vivemos, que com a globalização, com a mundialização, com o neoliberalismo, está intrinsecamente interligado. Não é? E veja, agora, uma questão recente, a tal da criptomoeda, né? É um negócio complicadíssimo, complexo, mas assim, não tem pátria, não tem lugar. Não é? Você tem empresas que são gerenciadas a partir de máquinas, de computadores. Para vocês terem uma ideia disso que eu estou dizendo para vocês, não é? Quer dizer, dos maiores valores empresariais, não é? A Amazon, com o desenvolvimento, ela teve que criar um sistema de logística, então ela tem um espaço geográfico definido. Não é? Mas e o Facebook? E o Google? Não é? Quer dizer, então vocês percebam que a concentração de riquezas do chamado capital, e aqui deixa eu fazer uma provocação com vocês, o que é capital? Capital é nada e é tudo. O que é o dinheiro? O que é o dinheiro? É papel. É papel. Não é? Agora, socialmente se atribui a um pedaço de papel que vale R$10. Se atribui agora mais recente um pedaço de papel que vale R$100, que vale R$200. Não é? Mas isso é uma criação artificial. Tá? Não vou me alongar muito nisso, porque senão a gente vai prolongando. Não é? Então a política se manifesta em diferentes e diversas dimensões. Diversas dimensões e campos de ações, áreas de estudo, e possui diferentes interpretações, que vai do senso comum ao entendimento científico sobre a política e, consequentemente, sobre a política que está aqui no nosso cérebro, sobre a realidade e determina as nossas ações. Não é? Consequentemente, esse conjunto de conhecimentos, não é? De senso comum, científicos mais ou menos, determina as nossas ações. Não é? E aí eu faria uma pergunta para vocês a nível de provocação. Não é? Afinal, a política é o que aparenta ser? É o que a maioria entende que é? É a compreensão que está no cérebro da grande maioria? É como a mídia interpreta e divulga o que é política? Não é? Pegando esse último aqui, que é responsável por uma série de equívocos. Não é? A mídia prevalece a visão dominante e a mídia reproduz como se política fosse a atividade exclusiva dos profissionais da política. Não é? Então, os profissionais da política, que são chamados políticos, não é? Que têm uma série de mordomias, de regalias e de práticas não condizentes com os interesses que eles dizem representar. Não é? Então, veja, há uma série de equívocos. E isso, conforme foi perguntado por uma colega, se não me engano, a Norma, não é? Quer dizer,
espanta a grande maioria da população da atividade política, porque entende que a política é aqueles, os eleitos, os profissionais da política. Não é? Então é preciso que nós contribuamos para superar esses equívocos. Não é? E aqui, já um pouco, segundo o Diogo levantou, né, eu vou colocar aqui alguma provocação para o nosso raciocínio, né, que ele levou a palavra ideal. Né? Eu não coloquei ideal, mas vou incluir aqui. Né? A palavra sempre, a palavra nunca, a palavra ideal. Pergunto vocês, o que significa sempre? O que significa nunca? O que significa ideal? Pensem para vocês verem. São palavras vazias de conteúdo. Nenhum fenômeno do mundo real que vivemos significa sempre. Nós vivemos num processo constante de mudança, de alteração. Querendo ou não, gostando ou não, o hoje não é uma mera repetição do ontem. Dependendo da nossa consciência, o amanhã pode ser diferente. Não é? Nunca. Pega a palavra nunca também, no mesmo sentido. Nunca existiu? Como nunca existiu? Depende do que você está se referindo. Não é? É uma palavra vazia. E aí, respondendo ao que o Diogo levantou, o ideal. O que é o ideal? O que é o regime ideal? Não é? Quer dizer, não existe regime ideal, porque no dia que nós admitirmos que existe o regime ideal, nós vamos compreender que a nossa vida deixa de ser material, que a nossa vida deixa de ser real e vai para o campo do absoluto. Aonde está o campo do absoluto? Depois da vida. Segundo alguns, no paraíso. Quem sabe no paraíso pode existir um paraíso ideal. Né? Cabe aí a pergunta e fica a provocação. Né? Então, fazendo referência aos profissionais da política, eles até que poderiam, veja aqui como é que isso vai levando ao equívoco, né? Os profissionais da política. E aí a gente diz, não, votou, e assim, votou certo, votou errado, e tem também esse equívoco, né? Diria assim, eles poderiam cumprir suas promessas de campanha, eles são traidores e objetivam apenas os seus interesses pessoais, eles não fazem o que deveria ser feito, a responsabilidade das misérias que nós vivemos é dos políticos. Está aí o genocida dizendo que o mundo da política, como se ele estivesse fora disso, né? Teve 28 anos no parlamento, na mamata lá, nas rachadinhas, e agora ele diz que é contra os políticos. Você vê que a incoerência, né? E tem idiota, desculpa a expressão, asno que acredita nisso. Né? E aí diz o seguinte, se política é a atividade dos profissionais, ela não me interessa, ela é corrupção. Porém, eu tenho vários amigos, e vocês devem ter também, que criticam a corrupção. Mas quando você pergunta, e o que você faria numa situação dessa? Grande parte diz, não, eu aproveitaria e botaria no bolso. Compraria mansão, compraria carro, compraria não sei o quê, não sei o quê. Então é uma dupla imagem, não é? É uma hipocrisia, uma falsidade. Então infelizmente, a nossa vida, o nosso cotidiano, além dos equívocos mentais existentes, intelectuais, não é? Isso traduz o quê? Traduz para essa prática, não é? Essa prática hipócrita, não é? E aqui eu chamaria a atenção de vocês, não é, para essas afirmações que eu fiz, que a base do raciocínio dessas afirmações ou dessas perguntas, não é, veja, sempre se refere ao deveria ser. O que é o deveria ser? É o devir. Devir é o que não existe, que deve vir.
deveria vir, deveria ser. É o imponderável, é a manifestação de um desejo, não é? É subjetivo, é a visão a partir da subjetividade tentando limitar e impor o mundo real. Isso é a anticiência. Isso é a anticiência. Para procurar desenvolver um pensamento científico, nós temos que superar a subjetividade. Nós temos que buscar entender a realidade como ela é, não é? Nesse sentido, a organização estatal, o sistema político, ele expressa os interesses de todos ou ele é excludente, ou ele expressa a divisão de classes? Fica aqui um pouco essa pergunta para a gente ir pensando, não é? Por que a maioria se cala frente a essa minoria ruidosa que sai às ruas fazendo esse exemplo da arminha, não é? Para mim não cabe na minha cabeça, só se o cristianismo que eu estudei, que eu aprendi, está errado, não é? Cristão fazendo arminha, cristão comprar fuzil para poder eliminar o outro, não é? Então nós estamos no mundo do absurdo, não é? Então aí a questão que se coloca para nós na área do ensino e na área da educação, como reverter esse aparente silêncio da maioria? E aí eu pergunto para vocês, é possível isso? Eu, como sou otimista, né, e sendo realista, dependendo do instrumental que nós utilizamos, eu diria que é possível. Talvez não todos, né, mas pelo menos de um grande número. Né? E aí, para nós aqui, né, é fundamental, e fica a pergunta para vocês, que ao mesmo tempo é a resposta, qual é a influência da educação, do ensino, da comunicação, da mídia e das redes sociais na mudança desse tipo de mentalidade, na mudança desses equívocos, na mudança dessa visão de senso comum? Não é? Só tem uma saída, não é? É o conhecimento. Que, querendo ou não, o conhecimento está nos livros, não é? Por que isso? Porque o livro é o melhor abrigo contra a ignorância. Qualquer livro, não é? Não. Nós temos que saber escolher livro, porque tem livros que produzem e reproduzem lixo também, não é? Mas o livro é o melhor abrigo contra a ignorância.